Então, pessoal, todos bem? Sejam todos novamente bem-vindos. Hoje nós vamos tratar de um assunto interessante que aflige muita gente, que é o famoso concurseiro de palco. Quando eu falo concurseiro de palco, eu não falo necessariamente na parte negativa da expressão. Eu falo concurseiro de palco para te chamar a atenção para o contraste que é o concurseiro de bastidor. Quando a gente fala palco, obviamente que palco é um lugar onde as pessoas aparecem. Hoje, as pessoas aparecem no mundo dos concursos públicos nas redes sociais. Basta com que você, por exemplo, procure no Instagram qualquer coisa relacionada a concurso, que você vai ver milhares de pessoas produzindo conteúdo, dando aulas, preparando dicas, ou seja, você vai ter muita gente produzindo muito conteúdo em rede social, justamente para facilitar a vida das pessoas que se preparam e que vão enfrentar provas de alto rendimento. Então você precisa ter muito cuidado, porque no momento que você está numa rede social estudando para concurso, você não pode negar o fato de que isso consome tempo. E esse é o principal elemento da nossa equação: tempo. Então, a primeira coisa que você tem que ter na cabeça: o tempo que você gasta na rede social é diretamente proporcional ao benefício que essa rede social te dá em termos de apreensão de conteúdo, em termos de acesso a conteúdo, em termos de dicas, cursos, aulas gratuitas, simulados. Se o tempo que você gasta tem te dado retorno nesse ponto, ótimo, não há o que discutir. Mas você precisa ser muito egoísta nesse sentido. É preciso que o tempo gasto seja diretamente proporcional ao benefício ganho em termos de conteúdo aprendido, de dicas absorvidas, de estratégias absorvidas no que diz respeito ao estudo para concurso que você almeja passar. Ora, nesse momento em que nós temos um Instagram apenas para acompanhar conteúdo, tudo bem, não tem problema nenhum. Mas muitas pessoas são levadas, tentadas, a criar uma conta para que elas participem do conjunto de pessoas que cria conteúdo ou que replica conteúdo para ajudar as outras pessoas a estudar. Quando você tem um Instagram para aparecer, e quando eu falo aparecer, não é no mau sentido, é no bom sentido, porque quem produz conteúdo na internet tem por objetivo se tornar encontrado por outras pessoas e criar um público, você precisa ter muito cuidado, porque aquela equação tempo-benefício, ela vai ter um elemento a mais, que é justamente tempo de produção ou tempo de replicar conteúdo produzido por outras pessoas, e aí você obrigatoriamente aumenta o tempo que você investe na rede social. Seja para acompanhar pessoas, seja agora, se o seu Instagram também é Instagram que produz conteúdo, para produzir conteúdo ou para replicar esse conteúdo. Veja que o tempo gasto com a rede social aumenta, e aí você precisa saber se o benefício também é diretamente proporcional em relação ao aumento gasto com a rede social. A questão é que quando você se torna um concurseiro que demonstra produzir conteúdo na rede social, você começa a atrair um público para você. E esse público, nesse caso específico, vai te dar uma demanda adicional. Esse público vai começar a te seguir, esse público vai começar a te perguntar, esse público vai começar a te questionar. E aí você vai ter que, nesse caso, adicionar mais tempo. Veja que a gente só está adicionando tempo. Tempo para acompanhar a rede social, tempo para produzir e replicar, agora tempo para responder ao meu público. Esse tempo que você está gastando, ele precisa ser diretamente proporcional aos benefícios que você tira da rede social quando você, nesse caso específico, está estudando para concurso. Ah, professor, mas eu produzo conteúdo de assuntos que eu não tenho tanto domínio, isso me faz compreendê-los melhor. E a obrigatoriedade de produzir esse conteúdo faz com que eu os entenda de forma melhor. Ótimo, então o tempo de produção de conteúdo está te trazendo benefício de estudo. Sem problema nenhum em relação a isso. Ah, professor, eu gosto de responder as perguntas das pessoas que me procuram no Instagram, porque isso me faz pesquisar melhor sobre os conteúdos e eu estou aprendendo mais com isso. Sem nenhum problema. Veja que o tempo precisa ser diretamente proporcional ao benefício. Se na hora que você produz conteúdo isso acontece, ótimo também, não tem problema nenhum. O grande problema do concurseiro de palco é quando aparecer se torna mais importante do que estudar. É quando o palco se torna mais importante do que o bastidor. O bastidor é estudar. Eu criei um palco que me obriga a intensificar o bastidor, porque eu vou produzir
Estou produzindo, isso é no bastidor. Eu vou responder questionamentos, estou produzindo, isso é no bastidor. Mas quando esse palco passa a ser a atenção e a obrigação principal, o bastidor é deixado em segundo plano. Quando você deixa de estudar para produzir conteúdo para o palco, você, nesse caso, está enfraquecendo o bastidor. Quando você deixa de estudar para responder questionamentos do palco, você, nesse caso específico, enfraquece o bastidor. Então, o problema é quando aparecer se torna mais importante do que estudar para valer, para passar. Tenha muito cuidado com isso, porque é muito tênue a linha que você tem que separa efetivamente aquilo que você faz para adquirir conhecimento e aquilo que você faz para aparecer, o que acaba prejudicando efetivamente o seu tempo de estudo propriamente e o bastidor que você precisa ter para passar em concurso. Então tenha muito cuidado com isso. Eu vou te dar 3 dicas, uma dica se divide em 2, para você ter muito cuidado com isso. Primeiro, controle muito bem a equação tempo-benefício das redes sociais. Mas controle muito bem e seja muito egoísta com isso. Nesse caso, você pode frequentar as redes sociais, selecionar quais são os professores, cursos, pessoas que você segue, selecionar também horas durante o dia ou um determinado turno numa semana para que você entre nas redes sociais, no Instagram dessas pessoas, colha todas as dicas necessárias e, nesse caso específico, só entre lá depois de um tempo, depois de cumprir todo o seu planejamento e as suas metas. Ou seja, tenha muito cuidado e seja muito egoísta. Não desperdice tempo à toa na rede social. E essa é a subdica dentro dessa primeira dica. A rede social é preparada para que a gente fique navegando nela sem sentido. Ou seja, a rede social reúne várias informações que nos são interessantes, todas construídas a partir de algoritmos que analisaram efetivamente exatamente o meu perfil de consumidor, o meu perfil de participante da rede, e ela vai jogando temas que estão dentro do contexto daquilo que normalmente eu pesquiso na rede. Então é muito comum e muito fácil você se pegar navegando pelo Instagram, vendo bobagem que está relacionada a um conteúdo que você tem interesse, ou um tênis que você queria comprar, de repente ele aparece, um review do tênis, ou uma foto com alguma promoção ou coisa parecida. Tenha muito cuidado. Então cronometre isso. Tem um cronômetro para fazer com que o seu tempo na rede social seja eficaz. Segunda grande dica: não dê de forma alguma mais importância ao palco que você construiu na rede social do que ao bastidor, que é estudar para passar. Se o palco ele está ajudando o bastidor, ótimo. Você poderia até me perguntar, professor, você acha certo ou errado eu ter um Instagram de estudo? Eu nem acho certo nem errado. Minha filha tem um Instagram de estudo. Mas veja, nesse caso, é preciso que esse Instagram de estudo, que é um palco, fortaleça o bastidor. Se essa relação acontece, está certíssimo. Se o palco enfraquece o bastidor, então, nesse caso específico, está errado, na minha opinião. Você precisa, na verdade, ter um Instagram para estudar que te obrigue a estudar mais e melhor, e não ter um Instagram para parecer que estuda e enfraqueça os teus estudos na vida real, ou seja, no bastidor, quando você precisa sentar e estudar. Então, não caia na tentação de dar ao palco mais importância do que ele merece. No final das contas, tudo na sua vida se resume a estudar e passar. Então tem gente que estuda pensando qual será a próxima postagem de amanhã no meu Instagram. Nesse ponto, está errado. Não tem o que fazer, efetivamente. O palco está enfraquecendo o bastidor. E a terceira e última dica, para quem tem um Instagram que produz conteúdo, é que tenha muito cuidado, porque a tendência é que você sempre doe mais e mais tempo a esse Instagram ou a essa rede social que produz conteúdo, porque no momento em que você produz conteúdo, esse conteúdo é de qualidade, as pessoas começam a te seguir, as pessoas começam a perguntar, e é natural com que você tenha um comprometimento com esse público, e é natural que você responda esse público, é natural que você dê mais atenção, isso consome mais tempo, e isso muitas vezes retira tempo de estudo necessário para o enfrentamento da prova real, que é aquela que você quer passar. Então tenha muito cuidado, controle o tempo e seja muito egoísta com isso, não caia na tentação de dar ao palco mais importância do que ao bastidor, e se você tem um Instagram de produção ou réplica de conteúdo, ou seja, você replica conteúdo das pessoas e com isso mantém uma conta para reunir somente o que importa para um determinado grupo de pessoas
que te segue, ou se você produz conteúdo, tenha muito cuidado, porque a tendência é que cada vez mais essa rede social te consuma tempo, também no comprometimento que você vai ter com esse público no momento em que você interage com ele. Então tenha muito cuidado. Se você tem um Instagram para estudar, cuja relação tempo de produção, tempo de réplica de conteúdo, tempo gasto na rede, fortalece o teu bastidor, sem problema, você é um concurseiro de bastidor. Se você tem um Instagram, uma conta, uma rede social de produção de conteúdo, de réplica de conteúdo, que enfraquece o teu bastidor e você está mais preocupado em aparecer na rede do que efetivamente estudar, então você é um concurseiro de palco. E sabe qual é o problema? Concurseiro de palco normalmente não passam nas provas. Vão ser eternos concurseiros de palco. Tenha muito cuidado. Concurseiro que passa e tem Instagram que produz conteúdo, tenha certeza que é um concurseiro que pega o palco e reforça o bastidor, não o contrário. Concurseiro que tem o palco que enfraquece o bastidor, normalmente vai continuar sendo concurseiro. Não é normal essas pessoas passarem. Tenha muito cuidado com isso. Então, preste bastante atenção. É possível ter uma conta no Instagram para produzir conteúdo? Sim, sem problema. É possível com que isso me ajude? Sim, sem problema. Mas é possível também com que isso prejudique a tua jornada e você precisa ter bastante atenção para não ser um concurseiro de palco. Se tiver alguma rede social para produzir conteúdo, que você faça isso para fortalecer o seu bastidor. Eu sou o Birajara Casado. Se você quiser continuar recebendo vídeos como esse, se inscreve no canal, clica no sino que tem aqui embaixo. Todas as vezes que eu subir conteúdo novo, você vai ser notificado por e-mail e também pelo celular. Forte abraço e até os nossos próximos vídeos.